Olá, vamos gravar hoje comentários que Engels realiza a respeito do livro de Marx, A Contribuição à Crítica da Economia Política. Este texto de Engels foi publicado no jornal Das Volk, nos números 6 e 20 de agosto de 1859. E qual a importância deste pequeno texto de Engels? Ele contribui a que venhamos a conhecer, ou melhor, apreciar, a contribuição que Marx forneceu ao pensamento contemporâneo nas várias áreas de conhecimento da realidade humana. Engels começa observando que o pensamento de Marx representou, inclusive, um avanço em relação a uma tendência geral que havia dentro da Alemanha. Alemanha esta que chegou tardiamente à compreensão da economia política burguesa. E Engels vai demonstrar as razões pelas quais a Alemanha se encontrava neste atraso. A primeira grande afirmação de Engels neste texto é de que, em todos os campos da ciência, os alemães demonstraram há muito tempo que valem tanto, às vezes até mais, que o restante das nações civilizadas. Porém, havia uma ciência que não contava com o talento alemão. E esta ciência era a economia política. Porque a Alemanha se encontrava em atraso no que se refere aos avanços no terreno da economia política? Engels dirá: a razão disso é facilmente conhecida. A economia política, que é, na prática, a análise teórica da moderna sociedade burguesa, pressupõe a existência de condições burguesas desenvolvidas, o que não era o caso da Alemanha. A Alemanha não havia ainda, até aquele momento, ainda nos anos 1800, realizado a sua revolução burguesa, e muito menos havia realizado o desenvolvimento capitalista e a indústria, os avanços no terreno da economia burguesa eram fatos fundamentais para a Holanda, para a Inglaterra e para a França. Neste sentido, Engels observará que, enquanto a Holanda, Inglaterra e França davam seus passos decisivos para se tornarem nações burguesas, a Alemanha, por razões históricas específicas, mantinha-se à margem do desenvolvimento mais geral de outras nações. Estava, assim, dissociada do comércio mundial, o que reduziu, por sua vez, o seu desenvolvimento industrial a proporções desprezíveis. Engels prossegue suas observações dizendo que, enquanto os alemães se reconstituíam árdua e lentamente dos estragos causados pelas guerras civis, enquanto gastavam todas as suas energias cívicas, que nunca foram muitas, em uma luta estéril contra os entraves aduaneiros e as ineficazes normas comerciais que cada príncipe em miniatura e cada barão do Reich impunha aos seus súditos, enquanto as cidades imperiais definhavam entre o dinheiro miúdo dos grêmios de artesãos e o patriarcado, a Holanda, a Inglaterra e a França, em contrapartida, conquistavam os primeiros lugares no comércio mundial. E com isso, estabeleciam colônias atrás de colônias e levavam a indústria manufatureira a seu apogeu,
até que, por último, a Inglaterra, com a invenção do vapor, que valorizou finalmente suas minas de carvão e suas reservas de ferro, colocou-se na liderança do moderno desenvolvimento burguês. Este atraso alemão tinha as suas consequências práticas, e Engels procurará mostrar quais eram as consequências advindas deste atraso alemão. Dirá ele: desse modo, enquanto tivesse de lutar contra os resquícios antiquados da Idade Média, que até 1830 obstruíam o progresso material da burguesia alemã, não se poderia pensar na existência de uma economia política alemã. Diante de tal atraso, os alemães não se encontravam em condições de, no mínimo, entender a economia política. E Engels vai tecer algumas considerações ao longo do seu texto, mostrando como que as conquistas que eram obtidas na Inglaterra e na França, no terreno da economia política, no terreno de se tentar compreender o que era a sociedade burguesa, chegavam à Alemanha e eram interiorizadas pelos teóricos alemães de um modo totalmente deformado. Se avanços foram conseguidos na Alemanha em relação a uma aproximação com a economia política, Engels os atribui ao desenvolvimento do Partido Operário Alemão, e não aos incipientes, aos representantes da incipiente burguesia alemã. Engels observa que a base deste desenvolvimento, junto ao Partido Operário Alemão, foi a aproximação progressiva a uma concepção materialista da história, cujos traços fundamentais foram colocados de maneira decisiva por Marx na crítica da economia política, no seu estudo intitulado Crítica da Economia Política. Mas qual é a tese central deste estudo, que lançou as bases da concepção materialista da história? Pergunta Engels. Sua resposta é bastante clara. A grande contribuição deste estudo de Marx consistiu em afirmar, através de estudo criterioso, que o modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral, de que todas as relações sociais e estatais, todos os sistemas religiosos e políticos e jurídicos, todas as ideias teóricas que brotam na história somente podem ser compreendidas quando forem compreendidas as condições materiais de vida da época em questão, e quando se conseguir explicar tudo aquilo por essas condições materiais. Lembramos aqui que Engels não está procurando demonstrar que a economia determina tudo. A leitura que tanto ele quanto Marx tinham era a de que o econômico, em última instância, é o decisivo. Lembrando sempre que o terreno supraestrutural, as manifestações supraestruturais, possuem para Marx e Engels também um papel ativo. Assim, diz Engels, nesta tese que revolucionou a economia e as ciências históricas, ficava demonstrado que não é a consciência dos homens que determina o seu ser, ou seja, não é o que eles pensam que vai definir o que é a realidade material, mas, ao contrário, é o seu ser social o que determina a sua consciência. Por outras palavras, é a maneira como os homens produzem e reproduzem a sua existência que vão permitir a elaboração de determinadas ideias sobre a existência material e sobre como os homens estabelecem as suas relações sociais no mundo. Rompia-se com isso, diz Engels,
com as análises de caráter idealista, ou seja, aquelas ideias que ficavam restritas ao plano do pensamento, aquela concepção de mundo que acreditava que é o pensamento o motor da realidade, e não a realidade que produz os elementos que seriam interiorizados pelo pensamento, de tal modo a permitir a elaboração de determinadas ideias. Porém, diz Engels, esta tese não tem implicações apenas teóricas, mas também para a prática, ao colocar em evidência, de igual modo, que, em certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes, ou o que não é mais que sua expressão jurídica, com as relações de propriedade no seio das quais elas se haviam desenvolvido até então. Por outras palavras, o desenvolvimento histórico ele é marcado por um movimento contraditório, de tal modo que, a partir de determinado momento do desenvolvimento histórico, as mesmas relações que possibilitavam um salto qualitativo nas relações sociais passam a atuar como um entrave para o desenvolvimento destas mesmas relações sociais. Pensemos, por exemplo, na transição da Idade Média para a sociedade burguesa, para o mundo burguês. A partir de determinado momento, aquela estrutura da Idade Média tornou-se arcaica na medida em que criava obstáculos para o desenvolvimento mais pleno das forças produtivas. Daí as revoluções burguesas, que tinham por finalidade colocar abaixo a feudalidade. Prossegue Engels a respeito destas superações que brotam no interior da história. Vai observar que, de formas evolutivas das forças produtivas que eram, essas relações convertem-se em entraves, que foi o caso, por exemplo, da feudalidade, que precisou ser superada para que as forças produtivas do capital pudessem se desenvolver. Da mesma maneira que a sociedade burguesa, ela precisa ser superada por uma outra forma, por um outro modo de produção, na medida em que a sociedade burguesa, ela não socializa a riqueza, e com isso lança uma boa parte da humanidade no terreno da miséria. O que significa que as relações burguesas de produção estão em contradição com as possibilidades abertas para o gênero humano. Nesses períodos nos quais as forças produtivas elas exigem um novo modo de produção e que as relações sociais tendem a transitar para novas configurações, diz Engels que abre-se, então, uma época de revolução social. A transformação que se produziu na base econômica transforma, mais ou menos lenta ou rapidamente, toda a colossal supraestrutura. Observemos aqui como Engels não está olhando apenas para o econômico, e sim para a articulação íntima que existe entre a infraestrutura e a superestrutura de uma determinada sociedade. Para Engels, a concepção materialista da história assenta-se também na compreensão de que as relações de produção burguesas são a última forma antagônica do processo de produção social. Antagônica não no sentido de um antagonismo individual, mas de um antagonismo que nasce das condições de existência sociais dos indivíduos. As forças produtivas se desenvolvem no seio da sociedade burguesa, criam, ao mesmo tempo, as condições materiais para resolver este antagonismo. Aqui, Engels
está retomando a leitura que vai perpassar o Manifesto do Partido Comunista, entre vários outros textos que escreveu junto ou apenas individualmente, e que também são textos da lavra de Marx. O que ele está discutindo aqui? Ele está discutindo que a sociedade burguesa foi um avanço em relação à sociedade feudal. No entanto, tão logo a burguesia conquista o poder político e garante o poder econômico e ideológico, o poder burguês, ou a burguesia enquanto classe, procura fechar a história, impedindo que um novo modo de produção brote da própria processualidade histórica. Só tem uma maneira, na leitura de Marx e Engels, de solucionar esta contradição. É através da luta de classes, é através da organização do proletariado, da classe trabalhadora, enquanto partido, mas não um partido qualquer, um partido de caráter distinto, que opere no sentido de eliminar não apenas a sociedade burguesa, mas também todas as formas de dominação social em uma sociedade futura que possa brotar. E, neste caso, a sociedade futura para a qual eles estavam apontando era a sociedade comunista, ou seja, o modo de produção comunista. Engels observa que, aparentemente complexa, esta tese é muito simples. E o núcleo desta tese é de que a consciência do homem é determinada por sua existência, e não ao contrário. Esta tese, desta maneira, rechaça totalmente, já em suas primeiras consequências, qualquer forma de idealismo, ou seja, qualquer concepção de mundo que acredite que o mundo é apenas a reprodução daquilo que se passa no plano da consciência. É lógico que, ao operar esta revisão da tese até então predominante, que era aquela dada pelo idealismo, esta nova concepção, que era a concepção materialista, teria de chocar-se forçosamente, diz Engels, não somente com os representantes da burguesia, mas também com a massa dos socialistas franceses que pretendiam transformar o mundo com sua fórmula de liberdade, igualdade e fraternidade. Aqui Engels está apontando para dois elementos. Primeiro deles, há a resistência do pensamento burguês, porque esta tese está apontando para a necessidade de superação da sociedade burguesa. Por outro lado, há também que superar aquilo que defendiam os socialistas franceses, uma vez que os socialistas franceses queriam resolver as contradições no plano jurídico, no plano do direito, enquanto que, para superar a sociedade burguesa, para resolver a contradição entre capital e trabalho, do que se faz é a necessidade da própria superação da sociedade burguesa. Engels continua argumentando que, com o idealismo, perde-se de vista que, com a teoria idealista, perde-se de vista que a ação surge sempre de forças diretamente materiais, e não das frases que a acompanham. Longe disso, as frases políticas e jurídicas são outros tantos efeitos das forças materiais, assim como a ação política e seus resultados. Ou seja, as frases políticas e jurídicas, bem como a ação política e seus resultados, são as expressões ideológicas que brotam deste movimento que tem por base o econômico. De forma geral, diz Engels, o livro Crítica da Economia Política, de Marx, desde o primeiro momento, encaminha-se para uma síntese sistemática de todo o conjunto da ciência econômica. Desenvolve coerentemente as leis da produção burguesa e do comércio burguês.
E como os economistas não são mais que intérpretes e apologistas dessas leis, desenvolvê-las é, ao mesmo tempo, fazer a crítica de toda a literatura econômica. É exatamente o que Marx fez. Ele fez a crítica radical ao pensamento de Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, entre outros. Crítica esta que está em 3 densos volumes intitulados Teorias da Mais-Valia, mas que também atravessa o Capital, atravessa os Grundrisse, entre outros textos de Marx. Engels reconhece que a filosofia alemã, se não deu uma contribuição no terreno da economia política, que estava já bastante desenvolvida na França e na Inglaterra, sobretudo na Inglaterra, com Adam Smith, David Ricardo, entre outros, é importante reconhecer que, embora não tenha dado sua contribuição específica nesse terreno, deu, no entanto, uma contribuição no terreno filosófico. Da filosofia alemã e, em particular, da filosofia desenvolvida por Hegel, observa Engels, veio a grande contribuição para o desenvolvimento da concepção materialista da história. E esta contribuição era fornecida pela dialética, pelo método dialético. No entanto, ainda aí havia um problema a ser respondido. A dialética, tal como ela se apresenta no pensamento de Hegel, era uma dialética idealista, era uma dialética que se movia no plano do pensamento. Ou, como diz o próprio Engels, o método hegeliano era completamente inútil na sua forma. Era um método essencialmente idealista. E do que se tratava era de desenvolver uma concepção do mundo mais materialista que todas as concepções anteriores, ou seja, que todas as concepções até então existentes. O método dialético hegeliano partia do pensamento abstrato, do que se tratava, no entanto, era de se partir de fatos mais sólidos. E não obstante, continua Engels, esse método era, entre todo o material lógico existente, o único que podia ser utilizado. Por outras palavras, se Hegel não respondia totalmente com o método dialético por ele proposto aos problemas que precisavam ser resolvidos, por outro lado, este método, se devidamente utilizado, poderia servir como ponto de partida para um salto qualitativo no que se refere a compreender a história. Neste sentido, o primeiro passo, diz Engels, foi submeter o método hegeliano a uma crítica em profundidade, com o devido reconhecimento de que o método discursivo de Hegel estava, com todos os seus limites, acima do método de todos os demais filósofos, uma vez que dotado de formidável sentido histórico. Ou seja, por mais abstrata e idealista que fosse sua forma, o desenvolvimento das ideias de Hegel seguia sempre paralelamente ao desenvolvimento da história universal, que era, na realidade, apenas o meio para o primeiro. Ressalta ainda que, com isso, foi necessário colocar aquele método sobre os pés. O método de Hegel, diz Engels, estava de ponta cabeça. E, se pusesse de ponta cabeça a verdadeira relação, e se colocassem aquela relação, aquela análise que estava de ponta cabeça sobre os seus devidos pés, isto acabaria fornecendo a contribuição necessária para se investigar a história, o mundo dos homens, tal como este mundo dos homens é. Engels
continua a respeito das suas observações sobre o método dialético em Hegel, observando que Hegel era uma das cabeças mais eruditas de todo o tempo. E foi louvável o seu esforço em ser o primeiro a tentar destacar na história um processo de desenvolvimento, uma conexão interna. E a grandeza da sua concepção fundamental continua sendo admirável, diz Engels, tanto se o compararmos com seus antecessores, quanto se nos fixarmos naqueles que, depois dele, se permitiram fazer considerações generalizadas sobre a história. Por outras palavras, dirá Engels, temos em Hegel os esforços em se estabelecer a conexão entre pensamento e história. Ainda que esta conexão apareça em Hegel de uma maneira deturpada, de forma abstrata. Mas não se deve desconsiderar que, apesar disso, essa concepção da história foi a premissa teórica direta da nova concepção materialista da história. O grande avanço no sentido de converter a dialética idealista de Hegel em uma dialética materialista coube a Marx. Coube a Marx, diz Engels, partindo dos descobrimentos de Hegel, reconstituir o método dialético despojado de sua forma idealista, como a única forma exata do desenvolvimento do pensamento, ou seja, despojar o método do seu caráter idealista era o caminho necessário para que se pudesse pensar o mundo dos homens tal como o mundo dos homens é. Compreender dialeticamente o movimento da história implica, por sua vez, um determinado modo de apropriar-se do objeto. Significa reconhecer que o processo de reflexão e o desenvolvimento posterior desse processo não é mais que a imagem refletida de forma abstrata e teoricamente consequente da trajetória. Uma imagem refletida, corrigida, porém corrigida de acordo com as leis da própria trajetória histórica. E, assim, cada fator pode ser estudado no ponto de desenvolvimento de sua plena maturidade, em sua forma clássica. Engels quer dizer o quê com isso? Ele quer dizer que, na medida em que o método assume as suas bases materialistas, é a partir da existência, a partir do real, que vão ser aprendidas as mediações para se compreender o objeto. As mediações não brotam mais no plano do pensamento. As mediações, elas brotam no plano da própria realidade. O pensador, o indivíduo que vai refletir sobre a realidade, vai interiorizar estas mediações e estabelecer uma compreensão racional da realidade, na medida em que for detectando como estas mediações estão conectadas entre si, quais as particularidades de cada uma destas mediações e como que elas atuam no sentido de desenvolver determinadas processualidades históricas. Feito isto, ou seja, lançando a dialética ou convertendo a dialética idealista em uma dialética materialista, com esse método, partimos sempre da relação primeira e mais simples que existe historicamente, ou seja, a base material da sociedade. Portanto, aqui, da primeira relação econômica com a qual nos encontramos. Depois, procedemos à sua análise. O econômico é o ponto de partida, mas o econômico não se revela de imediato à consciência. Daí que é necessário investigar o que se esconde por debaixo daquela dimensão fenomênica do econômico.
Pelo fato de se tratar de uma relação, diz Engels, está implícito que há dois lados que se relacionam entre si. Cada um desses dois lados é estudado separadamente, a partir do que se depreende sua relação recíproca e sua interação. Porém, como aqui, neste método, não se segue um processo de reflexão abstrato que se desenvolve exclusivamente ou que se desenvolveria exclusivamente em nossas cabeças, e sim se parte de uma sucessão real de fatos ocorridos real e efetivamente em algum tempo, ou que continuam ocorrendo, essas contradições também estarão determinadas na prática, onde provavelmente também será encontrada sua solução. Com isto, Engels quer dizer que as contradições que brotam da realidade só podem ser resolvidas mediante uma determinada praxis, e que esta praxis, esta ação dos homens no mundo, mediada pela consciência, só pode ser uma praxis efetiva, transformadora, se a apreensão da realidade for adequada, e não qualquer apreensão da realidade. Assim, se estudarmos o caráter dessa solução, veremos que se consegue criando uma nova relação, cujos dois lados opostos teremos até agora que desenvolver, e assim sucessivamente. O que ele está mostrando é que o método, progressivamente, ele vai desvendando o que é a realidade. O método dialético não é a apropriação da realidade no seu imediato, e sim o descortinamento das várias camadas que encobrem esta realidade, para depois reconstituir esta realidade com a compreensão do caráter particular de cada uma dessas camadas e de como cada uma dessas camadas está articulada com as demais, formando o todo, formando, por exemplo, um determinado modo de produção e suas tendências. A economia política, diz Engels, se inicia pela mercadoria. No momento em que se trocam alguns produtos por outros, seja por obra de indivíduos isolados ou de comunidades primitivas. O produto que entra no intercâmbio é uma mercadoria. Este é o ponto de partida de Marx. Porém, o que transforma em mercadoria é pura e simplesmente o fato de que a coisa, ao produto, está ligada a uma relação entre duas pessoas ou comunidades. A relação entre o produtor e o consumidor, que aqui não mais se confundem na mesma pessoa. Aqui, Engels está apontando para que Marx começa a estudar na crítica da economia política, efetivamente, as relações de classe que se instauram com a sociedade burguesa. Destaca ainda Engels que a economia não trata de coisas, mas de relações entre pessoas e, em última instância, entre classes, apesar de essas relações estarem sempre unidas a coisas e aparecerem sempre como coisas. Por outras palavras, na sociabilidade burguesa, por exemplo, as relações sociais aparecem apenas como relações entre indivíduos, aparecem de uma maneira fetichizada. Trata-se de verificar e de investigar como que os indivíduos, no caso, por exemplo, o capitalista, ele não é simplesmente um indivíduo, mas ele é o suporte de determinadas relações sociais de produção. Centrando ainda a atenção na questão da mercadoria, que é o ponto de partida de Marx no livro Para a Crítica da Economia Política, dirá Engels: se tomarmos a mercadoria em seus diversos aspectos, porém, a mercadoria que já atingiu seu pleno desenvolvimento, não aquela que começa a se desenvolver arduamente nos atos primitivos de troca entre duas comunidades primitivas,
ela nos é apresentada sob os dois pontos de vista, de valor de uso e de valor de troca. Depois de se compreender o valor de uso e o valor de troca, estuda-se a mercadoria como unidade direta de ambos, tal como entra no processo de troca. Interessa observar aqui que Engels está mostrando como é que a concepção materialista da história, o método dialético, ele vai lidar com a mercadoria. Vai mostrando que a mercadoria é unidade de valor de uso e valor de troca, portanto, valor. Com isso, vai explicitando o caráter de cada categoria e como estas categorias estão entrelaçadas entre si. Depois de se compreender o valor de uso e o valor de troca, estuda-se a mercadoria como unidade direta de ambos, tal como entra no processo de troca. A quais contradições isso dá lugar pode-se ver com o surgimento de uma mercadoria especial, o dinheiro, que assume a qualidade de representar o valor de troca de todas as demais mercadorias. E aqui Engels está apontando para o seguinte fato: com o desenvolvimento e a regularidade cada vez maior das trocas entre os indivíduos, entre os agrupamentos, ou mesmo entre as diversas sociedades, foi necessária a instauração de um mediador universal. Neste caso, vai ser o dinheiro, que vai expressar monetariamente o valor de uma determinada mercadoria. O dinheiro vai ser o equivalente universal, como Marx também vai desenvolver em vários outros momentos, inclusive no capítulo 1 do Capital, o capítulo da mercadoria. Concluindo suas reflexões, Engels observa que este método precisa apoiar-se em exemplos históricos, ou este método apoia-se em exemplos históricos, mantém-se em constante contato com a realidade. Por isso, a proliferação de exemplos para embasarem uma grande variedade de argumentos, e que consistem tanto em referências à trajetória histórica real nas diversas etapas do desenvolvimento da sociedade, quanto em referências à literatura econômica, aquelas que acompanham, desde o início, a elaboração de conceitos claros das relações econômicas. E esta observação de Engels, que encerra o seu comentário ao livro de Marx, ela é importante, uma vez que, quando pegamos a obra marxiana, observamos que não se tratam de afirmações sem demonstração ou sem comprovação. Marx resgata para o desenvolvimento do seu pensamento, para sedimentar os argumentos que está apresentando, materiais produzidos pelas várias áreas de conhecimento, sobretudo pelo próprio pensamento burguês, para demonstrar o caráter histórico e o caráter científico das ideias que ele está desenvolvendo ali, ou o caráter científico das ideias que desenvolveu ao longo de sua obra, seja juntamente com Engels, seja individualmente. São essas considerações que Engels realiza nesse pequeno texto que está no livro A Contribuição à Crítica da Economia Política de Karl Marx. Utilizamos aqui a edição que foi publicada pela Expressão Popular. É isso por hoje. Espero que esta exposição tenha contribuído a melhor compreender a concepção materialista da história. Encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui em defesa da sociologia. Até uma próxima.